Vamos iniciar então o nosso bate-papo de hoje com o tema sobre um outro tipo de bioma, agora típico da região Nordeste, que é a Caatinga, ok? A Caatinga, então, ela ocupa aproximadamente 1 milhão de quilômetros quadrados, ou seja, o que corresponde aí a aproximadamente 11% aí do território brasileiro, e que se estende por alguns estados do Nordeste e por Minas Gerais. Com relação ao clima, ele apresenta aí temperatura média anual de 27 graus. Ele é um clima seco e semiárido, com baixo volume de chuva e período de seca muito prolongado. Nessa imagem nós temos aí a vegetação típica da Caatinga, tá? Para quem não a conhece ainda. Na época da seca, boa parte dos rios e também dos lagos acabam secando e a maioria das espécies arbóreas vão perder as suas folhas. Uma adaptação que diminui a perda de água por transpiração. Então, a perda de folha, na verdade, ela é uma adaptação benéfica para as plantas em determinadas regiões, justamente para diminuir a perda de água pelo processo de transpiração, ok? Quando chove, né, as árvores que cobrem de folhas, ou seja, quando chove, as folhas vão voltar, daí vai ficar tudo verdinho novamente e a paisagem volta a ficar verde e mais bonita. Bom, com relação às plantas, nós podemos falar que as plantas transpiram pelas folhas e a queda das folhas aí durante a estiagem é uma adaptação ao clima seco. Outras adaptações à escassez de água, nós podemos mencionar também a questão de raízes bem desenvolvidas e profundas, que vão absorver a água lá no solo, de uma forma mais profunda. Também podemos mencionar a outra característica, que é a presença de uma película impermeável sobre as folhas, que vão ajudar a diminuir a perda de água por transpiração. E as folhas podem ser reduzidas ou transformadas em espinhos, o que reduz a superfície de perda de água pelas folhas, ok? O caule verde, ele pode colaborar aí na fotossíntese e na transpiração, então essa é uma outra adaptação importante. Algumas plantas, como os cactos, essa imagem que aparece para vocês é um cacto, né? Que é o xique-xique. Eles podem armazenar água, né, no seu tecido, tanto nas raízes quanto no caule. Além disso, elas vão ter folhas transformadas em espinhos ou bastante impermeáveis, e o que diminui a perda de água, né? A caatinga, então, na caatinga são comuns as plantas da família das cactáceas, como o guipá, de portes que a gente chama de um porte arbustivo, né? Ou os cactos arborescentes, como o caso do mandacaru, o facheiro, a coroa de frade e o xique-xique. Tá? Na imagem para vocês é o xique-xique que aparece. Esse é o xique-xique. Destaca-se também a maniçoba, o marmeleiro e o umbuzoeiro, tá? Tem também a barriguda e os ipês. Ainda a oiticida e o juazeiro, né? Que são espécies aí de plantas nessa região. Com relação à fauna, nós podemos observar então a presença de répteis, como o calango, serpentes e jabutis. Nós podemos observar também anfíbios, como o sapo cururu. Algumas aves, daí nós podemos mencionar aí o carcará, pomba avoante, o galo de Campinal, e mamíferos como o cutia, gambá, preá, sagui, né, do Nordeste, macaco prego e o caititu, tá? Em sua maioria, os animais aí da região da Caatinga possuem, então, hábitos noturnos, porque durante o dia é muito quente, então às vezes é melhor eles terem uma vida mais sociável no período noturno. Esses comportamentos, né, vão permitir evitar o calor excessivo aí que ocorre durante o dia. Embora o solo seja então razoavelmente fértil, ele é apto para a agricultura e para a pecuária. E muitas plantações acabam então secando por falta de chuva.
Apesar de ter um solo, então, que pode ser propício para um pouquinho de agricultura, um pouquinho de pecuária, o que prejudica aí é a questão da chuva, que é uma região que chove muito pouco. Então, por isso é necessário irrigar o solo e construir o que a gente conhece, né, de açudes, que são pequenas represas que guardam aí a água da chuva. Com relação ao desmatamento, principalmente para a exploração não sustentável da lenha, para a produção de carvão vegetal, vem provocando, entre outros problemas, a degradação do solo. Então, é importante e necessário deter o corte da vegetação e a realizar ações de reflorestamento, entre outras práticas de manejo sustentável, né? E antes de a gente finalizar, vamos falar um pouquinho aí sobre a desertificação. Então, vejam bem, alterações climáticas podem fazer com que certas regiões do Nordeste passem por períodos de seca prolongada e com isso vão diminuir a cobertura vegetal aí dessas regiões. Essas alterações podem levar ao que nós chamamos de desertificação, ou seja, o solo vai ficar sem proteção, né? E ele vai acabar então ficando suscetível ao processo erosivo e com isso vai ter perda da camada fértil e tornar-se arenoso, e aí vai ficar estéril, né? A perda de fauna e da flora, então, aumentam aí o risco de incêndios, pela presença aí de riscos de incêndio e pela contaminação dos parasitas em razão da falta de água potável. Além das alterações climáticas, né, a desertificação pode ser provocada então pela ação humana ou antrópica, como em algumas literaturas podem ser observadas, como as práticas de agropecuárias inadequadas, o desmatamento e a mineração. Então, para que a gente possa reverter este processo, é interessante promover o reflorestamento e a reconstituição da vegetação natural. Também podemos investir aí em obras de captação de água e de dar assistência técnica aos agricultores, né, na forma de incentivar as práticas como o plantio em curvas de nível, né, e a irrigação adequada e um manejo sustentável. Perfeito? Então, vou ficar por aqui, né, com relação a esse tema e aguardo vocês aí numa próxima oportunidade e bons estudos.